Família, papo cabeça, logo no início do vídeo, eu sei que a galera prefere o papo de bêbado, que eu não faço aqui há muito tempo. É um dia desse aí, a gente faz. Mas vamos para o papo cabeça. Hoje eu estava lendo aqui, no nosso vídeo de mais cedo, um comentário basicamente assim. O apresentador do programa, ele se referiu a mim assim, tá achando que o Vasco é uma seleção. Poxa, em algum momento eu já passei esse pensamento, essa mensagem, essa loucura Lloyd 22 para vocês? Sério isso? Agora, é um absurdo eu chegar aqui e falar que acho que o Vasco está na média do futebol brasileiro. É um absurdo, porque, claro, a gente tem que separar os times que entram nas competições para levantar caneco. Flamengo, Palmeiras, Inter. Você cita o Galo? Porque o Cuca estava reclamando do elenco ontem. Ele estava reclamando do elenco ontem. É isso. Mas acho que o Vasco está na média. É um absurdo eu chegar aqui e falar que o Vasco está na média. E aí vamos fazer aqui o seguinte exercício. Léo Jardim está entre os 10 melhores goleiros do Brasil. PH está entre os 10 melhores laterais. Piton, Verrete, Coutinho. Sabe? Cara, um tempo atrás, você não destacava isso no Vasco. Era um time que realmente, no papel, no campo, em tudo, vai brigar para não cair. Ou vai cair. Hoje eu não consigo enxergar assim. Por exemplo, estava aqui preparando o vídeo, vendo que eu vou resenhar com vocês e tal, e assistindo. Grêmio e Godoy Cruz. Poxa, tem alguém aqui que acha o Grêmio melhor que o Vasco? Sabe, tem muita coisa pra gente melhorar, tem muita coisa pra gente evoluir. É claro, não tô falando aqui de forma nenhuma que o Vasco é uma seleção. Eu só acho que o trabalho do Carille, é mal feito e esse time tem condição sim de performar melhor. Agora, não de figurar na parte de cima da tabela, não de entrar numa Copa do Brasil e vamos mirar o título sul-americana, não. Em nenhum momento estou passando isso para ninguém. Eu não sou o Lloyd 22, o artista. Agora, acho sim que o Vasco está na média do futebol brasileiro. Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que eu entendo que o Vasco tem condições de competir com vários clubes que estão na Série A. Ah, Thiago, mas você tá cravando que vai ganhar. Não, pô, não é isso. Por exemplo, agora, é domingo, tem Cruzeiro e Vasco. Quem você acha favorito, Thiagão? Acho o Cruzeiro, por jogar em casa. Mas acho os dois times bem pau a pau. Entende? Ah, Thiagão, Vasco contra Cruzeiro, na nossa casa. Vasco favorito. Eu acho isso. O campeonato tá muito, mas muito equilibrado e o Vasco está, né, entre esses times. Eu penso dessa forma, família vascaína. É uma loucura? Agora, temos uma sequência que preocupa demais. Olha só esse levantamento, né, podemos dizer aqui, do Analisa Vasco. Sequência perigosa. 40 jogos fora de casa pelo Campeonato Brasileiro desde 2023. Um retrospecto de 7 vitórias, 10 empates e 23 derrotas. Rapaz, se é porque vai demorar aqui, eu não quero que você saia do vídeo. Mas se forçar a mente, capaz de lembrar aqui as vitórias. Porque ano passado, Internacional, Vitória. Cara, acho que mais alguma fora de casa. Rapaz do céu, olha só. E o Vasco tem 6 jogos fora de casa. Família, chega aí que a resenha tá show de bola, que a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque o Vasco já pode poupar contra o Cruzeiro. Informação aqui do canal Atenção Vascaínos. Nesse sentido, quero trazer aqui algumas opiniões pra gente debater. Grafite, Mansur lá na Sport TV, o Renato Rodrigues na TNT Esportes falando que o Vasco tá pregado, cansa rápido. Vamos falar também sobre a renovação do Ryan, que o Vasco divulgou agora há pouco. Ou seja, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Família, vamos seguir a nossa resenha. Tá na tela para vocês, postagem oficial do Vasco, tá aí, ó. Cria da barreira e da base forte. Ryan chegou ao Gigante da Colina com 6 anos de idade, passando por todas as categorias de formação, se destacando. O atleta foi promovido ao profissional do Vasco em 2023, sendo o mais jovem do século XXI a fazer sua estreia. Com um novo vínculo, o jogador de 18 anos seguirá conosco até o final de 2026. Vamos juntos escrever novos capítulos dessa
história. Tá aí, Ryan com um contrato renovado. Sua visão, sua opinião. Ainda bem que aconteceu, né? Porque recentemente teve aquele caso, né, do jogador que o Vasco tentou a contratação, Neisser Villarreal, né, que é um jogador que pertence ao Milionários da Colômbia, e o Porto conseguiu, me parece, né, contratar esse jogador, convenceu ele, o agente, a esperar encerrar o contrato com o time da Colômbia para chegar lá em Portugal 0800. Diferente do Ryan, que me parece que teve esse papo também, foi uma informação de um jornalista conceituado aí de fora, que alguns times, sei lá, como o Barça, Newcastle, estava tentando isso também, né, ele não renovar com o Vasco para chegar em qualquer clube europeu aí, 0800. Mas ainda bem que o Ryan aceitou, né, renovar, e com certeza vai botar aí um bom papel colorido no bolso do Vascão. Agora, não dá para negar que dentro das nossas limitações, nas últimas partidas, eu acho que o Ryan está evoluindo e está contribuindo. E eu acho até que ele merece seguir como titular. Eu sei que o Carille deu uma explicação tática nesse jogo agora contra o Lanús, falando que o Lanús estudou bem, o Vasco se preocupou mais com o lado esquerdo por causa do Piton segurando ali, mas eu acho que o Ryan, junto com o PH, teve mais dinâmica do que o PH com o Garré. Parece que o Garré não consegue ali auxiliar, né, abrir mais espaço para o PH fazer essas ultrapassagens com muita força e velocidade que ele tem. Eu sei que ainda tem que ter um ajuste, né, com o Ryan, com o PH. Eu comentei aqui com vocês uma movimentação que o Ryan acaba atrapalhando a passagem do PH, mas eu entendi que, assim, pelo lado direito, nesse jogo contra o Lanús, dá para dizer que foi a melhor dobradinha, né? Ryan e PH, o Vasco criou algumas oportunidades, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo não aconteceu absolutamente nada. Além de achar que o Ryan pode quebrar o galho também, quebrar o galho não. Eu acho, na minha visão, que ele é mais 9 do que jogador de beirada. Então, por exemplo, a gente vai trocar uma ideia sobre isso, de repente o Verratti pode segurar e o Ryan jogar nessa função. Então, show de bola, a família vascaína. Só acho, né, que o Ryan deve ser vendido aí nessa próxima janela. Claro, se aparecer uma proposta interessante para o Vasco e também para o jogador. Seguindo aqui a nossa resenha, eu gostaria de passar esses cortes que eu fiz aqui, né, com algumas opiniões para a gente debater sobre essa sequência bem difícil do Vasco. 6 jogos fora de casa. Grafite, né, falando da postura defensiva do Vasco, que ele achou que tá evoluindo. O Mansur falando sobre quem? Hugo Moura. Tá jogando muita bola, mas também fala como é que o Vasco vai fazer essa gestão de tempo, planejar isso aí, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, de forma nenhuma dá para deixar o Campeonato Brasileiro em segundo plano. E também o Renato Rodrigues, que comenta, esse time do Vasco, ó, acabando a gasolina rápido, mas ele fala o que eu falo aqui também com vocês. Esse time do Vasco tem condições de entregar mais. Mas, basicamente, ele também defende ali o Carille, porque nesse momento da temporada você tem pouco tempo para ajustar, né? Jogo a cada 3 dias. Olha só, resenha maneira. Já era esperado um jogo difícil por conta da qualidade do Lanús, né? O Lanús também não fez um grande jogo, né? Não fez aquilo que a gente está acostumado a ver do Lanús, uma força aqui no futebol sul-americano, em Libertadores e Sul-Americana também. Mas nós sabíamos que era uma pré-decisão do grupo, né? Esse jogo do Vasco e o jogo... Uma ida, contra, né? O jogo de ida. O jogo de ida contra o Lanús, que eu creio que vai decidir o campeão desse grupo e aí o classificado da próxima fase direto. Mas era um jogo difícil, ainda mais por conta do desgaste que veio do jogo de sábado também, né? Você jogar um clássico, né? Assim como o Internacional jogou também um Grenal, o Flamengo jogou contra o Vasco e o Vasco contra o Flamengo, e decidir na terça-feira já em casa, a dificuldade que o Vasco vem tendo, e jogadores que depende muito do Vasco, desses jogadores, Coutinho, Verratti, Piton, estarem um pouco abaixo do normal, aí fica muito, muito mais difícil, mas eu achei o Vasco mais equilibrado defensivamente. Falta o Carille agora dar uma sequência, conseguir melhorar o meio-campo, a bola chegar mais trabalhada pro Verratti, assim como chega no Brasileiro, ele vem fazendo gols, mas na Sul-Americana ainda o Vasco com muita dificuldade. O Carille tá sofrendo com isso, mas assim, fisicamente o Vasco tá abrindo o bico muito rápido. Mas justamente por isso, porque quando também coloca os reservas, cai muito o nível. Não tem como. Eu não acho o time titular ruim, eu acho que esse time tem que jogar mais, ele pode jogar mais, e aí é o treinador. Eu não consigo. Mas assim, treinar também não treina. A gente cobra. E aí não é só pro Carille. A gente olha pra todo mundo no Brasil. A gente cobra a evolução dos times, sendo que os treinadores recuperam e passam um vídeo. É isso que o treinador tá fazendo. Né? Vai ser assim intensa para todos os clubes. Eu acho que o tempo tem uma ideia. E vai ser necessário que se elejam algumas prioridades. Porque senão um elenco menos farto de boas opções vai sofrer. Só pra, assim, o Vasco tem o Cruzeiro domingo. No meio da semana entra a Copa do Brasil nessa equação. Que economicamente, na situação do Vasco, não dá para você olhar com menos importância. Aí tem Palmeiras. Vai viajar a Venezuela, pro Porto Cabedelo. Vitória em Salvador.
e vai a Buenos Aires jogar com o Lanús. Não é fácil, uma sequência dura. Vai ter que escolher, né? Vai ter que fazer escolhas. E eu acho sempre que escolher qualquer outra competição que não o Campeonato Brasileiro é algo que eu não faria. Se fosse dono do clube, por exemplo, eu não faria. Privilegiaria o brasileiro, porque vai ser uma dura difícil para o Vasco até o final do campeonato. Seja qual for a disputa, né, do Vasco, por vaga na Libertadores, por competição sul-americana, né, vaga na Sul-Americana, ou até disputando mais embaixo, que é algo que o torcedor não quer. Isso é um registro positivo. Quem voltou a jogar muito bem foi o Hugo Moura. É verdade. Jogador que eu acho que pelo segundo jogo seguido. Já havia feito um grande jogo contra o Flamengo hoje. Isso, é o 5 que o Vasco tem dificuldade até de substituir. É mais uma dentre as questões de elenco, com mais característica para aquela posição. Tendo o Jair, que melhora um pouco a saída, a qualidade de passe, mas ele se sacrifica ainda mais sem bola, porque ele é o jogador mais pegador do meio-campo, claramente. E, mais uma vez, ele deu uma resposta muito boa no jogo. Fisicamente, aparenta estar muito bem, né? Parece que muito bem, tá tinindo, Tá aí. Só para complementar essa resenha, tá aqui 2 matérias do GE. Com 6 jogos longe de São Januário, Vasco vai percorrer quase 18 mil quilômetros em 17 dias. Pesa na questão do desgaste, né, família? E tá aqui também. Longe do Rio, Carille busca a primeira vitória no Vasco de visitante contra times das primeiras divisões, né? E como a gente destacou no início do vídeo, né, um retrospecto bem preocupante, né? 7 vitórias em 40 jogos, 10 empates, 23 derrotas desde 2023. Assim, família, muita coisa pra gente falar, vamos por parte. Assim, o Grafite achou que houve ali uma evolução defensiva no Vasco. Você pensa da mesma forma? Porque, cara, até acho que o Vasco teve uma postura melhor contra o Flamengo, mas é complicado, porque tem 2 pontos. O Léo Jardim foi o melhor em campo. Isso você, será, Thiago? Teve várias jogadas de bola aérea que o Flamengo levou vantagem, né, mas errou o gol. Então eu fico preocupado nesse sentido. Mas também, cara, o Flamengo vai criar. O Flamengo tem muita qualidade, tem muito recurso. Então acho até que a postura melhorou. Contra o Lanús, eu não sei se dá pra falar que a gente teve uma postura defensiva, porque, família, vocês podem ter uma análise totalmente diferente da minha, tá? Todo respeito. Mas, assim, o Lanús veio pra cá, cara, pra empatar. O Lanús bem fraquinho. O Thiago Leifert falou, né? Eu vi em outro lugar também que tava cheio de desfalques, sabe? Não deu muita dificuldade, não, cara. É o que eu acho. Se o Vasco é um time mais organizado, o Vasco tinha que ganhar do Lanús, cara. Tinha que, não é passar por cima. O Vasco não tem time pra isso. Entendam, por favor. Mas tinha que ganhar do Lanús, cara. É um time limitado, na nossa casa, com desfalques. Pô, cara, sabe? É o que eu tô dizendo aqui pra vocês. Vamos jogar fora, Thiago. A gente tem que ganhar deles. Não, eu acho o Lanús favorito. Ainda mais se jogar todo mundo, eu acho, porque joga em casa, cara. E o Vasco tem muita dificuldade de jogar fora de casa. Então, não sei se houve esse ajuste defensivo. Por que eu tô comentando isso e o Grafite falou? Porque são 2 partidas que o Vasco não levou gol. Contra o Flamengo e também contra Lanús. Pra não me perder aqui, falar do Hugo Moura. Mas antes, vou pegar esse gancho aqui para não perder essa informação do Atenção Vascaínos. Ó. Nuno Moreira, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Pablo Verrete podem ser poupados por Fábio Carille diante do Cruzeiro. Tá? A gente já vai debater aqui sobre isso. Primeiro destacar aí o Hugo Moura, que realmente, concordo plenamente com o Mansur, tá jogando muita bola, fazendo a sua função. Lembra aqui quando o Vasco montou aquele meio-campo, né, que a gente falou, onde a bola cai vai ser bem tratada. Paulinho, Jair, Tietê e Coutinho, eu bati aqui nessa tecla o tempo inteiro. O Hugo Moura vai ser titular desse time, porque é o único jogador que tem essa pegada, que pode fazer a função bem feita de primeiro volante. Teve um ou outro que me chamou, eu não entendi nada. O Hugo Moura não consegue terminar uma partida, eu queria olhar pro rosto desse amigo que comentou isso nesse momento. Não entendo nada, né? Tá certo. Hugo Moura, muito bem. Concordo plenamente. Agora, família, você pode ficar assim pra gente entrar nesse debate de poupar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Porque na minha visão, é isso. Eu concordo plenamente aí com o Mansur e com o Felipe Diniz. O Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro está muito competitivo e você, com essa sequência de jogos fora, traz uma pressão, de repente, se você não conseguir nenhum bom resultado, que a gente não precisa. Então, poxa, o Vasco joga fora contra o Cruzeiro, Palmeiras e Vitória. São 3 jogos fora de casa. 3 jogos fora de casa. Você vai poupar no Campeonato Brasileiro? É preocupante. Então, eu não pouparia no Campeonato Brasileiro. Então, o que você acha disso aqui, Thiago? De poupar Verrete, Coutinho, Hugo Moura, o Nuno Moreira, né? Tô bolando aqui os nomes. Eu já acho que aqui, nessa tomada de decisão em relação ao Cruzeiro, é pela sequência de jogos e não por priorizar uma competição.
sabe? O Nuno já vem numa pegada, Verratti, Hugo Moura, então eu acho que é por isso, pela sequência. E aí, de repente, você coloca aqui num jogo de alta intensidade contra o Cruzeiro, você pode perder algum atleta. Então, acho que é isso. Mas, na minha visão, se for priorizar Campeonato Brasileiro, eu penso dessa forma, a família vascaína. Aí, por exemplo, eu jogaria com o time completo contra o Cruzeiro, e aí eu ia mesclar contra o Operário, sabe? É difícil, eu sei, né, pelas opções que nesse momento, por exemplo, o Adson é um jogador para estar no time titular, né, nesse time misto, mas, né, convive com essa dificuldade física. Pô, o Lodge, infelizmente, é difícil, né? O Garré, de repente, eu acho que por ser um jogo contra um time da Série B, entendo a importância da partida, né? Vale um bom papel colorido, você não pode trazer um resultado terrível para decidir em casa, mas se tiver que poupar contra o Operário. Contra o Operário, segura ali alguns jogadores, porque pô, não é possível com um time misto a gente não vai conseguir um bom resultado para decidir em casa. E aí o time entraria com força máxima contra Cruzeiro e Palmeiras. Mesmo tendo aquele entendimento, né, que a gente debateu aqui no jogo contra o Corinthians, de poupar 8 jogadores, porque, sabe que é difícil, com o time titular lá seria complicado ganhar do Corinthians, então é melhor poupar aqui. Vai usar essa mesma estratégia contra o Palmeiras? Porque é bem complicado, né? A gente ter um resultado positivo contra o Palmeiras. Seja com o time completo, seja com o time reserva, time misto. Né? A gente tem que ter esse entendimento. Mas, né, você tem que tentar. Uma bola ali, outra aqui, a coisa acontece. Milagres do futebol, né? Milagres do futebol, a chance de acontecer com o seu time titular, né? Então eu pouparia contra Operário, contra o Puerto Cabello, porque não dá, família. Na minha visão, não dá pra você largar o Campeonato Brasileiro e buscar lá na frente. A gente sabe do nosso histórico de pressão, os jogadores vão sentir, então é uma sequência difícil que o Vasco tem que pontuar, e a chance de pontuar aumenta com seu time titular. Só complementando ali a questão do Renato Rodrigues, que ele fala da condição física do Vasco, que eu já falei isso aqui e venho falando há muito tempo, né? Tanto que tem um preparador físico aí que trabalhou no Vasco, né, da comissão do Ramon Dias. Cara, eu sempre confundo Diogo Pereira, acho que é Diego Pereira, né? E aí já tá uma galera falando, pô, Pedrinho, vai atrás dele. Cara, eu até acho, né, que esse profissional, ele é muito competente, pode ajudar, pode auxiliar nesse sentido, mas eu bato nessa tecla tem algum tempo, né? Eu acho que o Vasco, cara, passa por uma dificuldade física de característica, sabe? O time do Vasco é lento na sua essência, tem poucos jogadores com esse vigor, com essa capacidade física, e aí sente Coutinho, Verratti, Jair, poxa, o Nuno, eu acho que não, cara, porque ele vem de uma temporada já, né, lá em Portugal, tá chegando aqui agora, mas vários outros jogadores aí podem, né, sentir, não tem essa capacidade de força física, né, como o Paulinho teve lá em 2023, eu acho que é isso, cara. Não sei se é somente uma questão da preparação física que é mal feita, não sei, apesar que o Jorge Igor, né, falava muito nesse sentido do Carille lá no Santos, que era um time sem intensidade, mas a gente vem passando por isso, né, há alguns anos. Então, essa parte física realmente preocupa, e eu concordo com o Renato Rodrigues quando ele fala que esse time tem a capacidade, o time titular do Vasco tem capacidade de entregar mais, né, algo a mais, mais repertório, mais organização, porque é o que eu falo, nosso time está na média do futebol brasileiro. Então, quando eu olho um Mirassol, um RB Bragantino competir fora de casa, contra o Bahia, contra o Sport, cara, passa a mensagem para mim que esse trabalho não está sendo bem feito dentro do Vasco, nosso treinador, porque entendo que o Vasco tem peças qualificadas em comparação ao Mirassol, ao RB Bragantino, e mesmo assim esses times conseguem competir fora de casa e o Vasco não, sabe? Mas é isso, família, vou ficando por aqui, nossa resenha, valeu, e é muito bom ser Vasco.